Olá, meus irmãos, vem mais uma vez aprender sobre apologética, a defesa da fé e a defesa da fé cristã. Estou lançando aí uns estudos aí, umas instruções para os irmãos se fortalecer, para os irmãos ter material, ter argumentos para se proteger das dificuldades desta vida que vem contra a nossa fé, das investidas, das influências e dos desvios que vem para nos tirar da fé verdadeira. Estou levando esse assunto aí. Já levei o primeiro falando sobre a questão da apologética, a defesa da fé cristã em relação aos conceitos espírita. E agora eu vou falar sobre os conceitos de Mormon, a doutrina de Mormon. Sobre os conceitos doutrinários, ensinamentos espirituais, deste grupo, desta doutrina que é dada por esse conceito Mormon. Quero levar para você agora. Então estamos levando estudos apologéticos, defesa da fé. Evangelista Wellington Ramos, com o propósito de levar a palavra de Deus para que todos sejam esclarecidos da verdade. E eu convido você agora para a gente estudar sobre essa questão. Eu já informei no primeiro vídeo, vou estar sempre informando, irmãos. A palavra apologética é uma palavra que tem uma raiz grega que quer dizer defesa, tá certo? Deriva-se de uma raiz grega que quer dizer defesa, Quer dizer, significa responder, defender-se. Então nós estamos falando da apologética cristã. É a defesa da fé cristã em relação a muitos conceitos religiosos que são propagados no mundo, filosóficos, conceitos pessoais de homens, e a gente tem que se defender. Mas aí eu estou numa sequência. Está sendo muito bom esse estudo, meu irmão. Esse ensino está sendo maravilhoso, porque vai ter muito esclarecimento, você vai se beneficiar muito, vai ser muito abençoado com conhecimento, com entendimento e com recursos da palavra de Deus para se defender das heresias, dos falsos ensinos, das investidas diabólicas no lado espiritual da nossa fé, que quer nos desviar da fé verdadeira, que é a fé em Deus pela sua palavra. Então vamos lá aprender sobre a questão Mormon, Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê, não é verdade? Jesus estava aí dentro de um contexto onde as pessoas estavam presas dentro do entendimento religioso. As pessoas estavam presas dentro do entendimento de Deus, dos princípios de Deus, para chegar a Deus, para alcançar perfeição espiritual, vida eterna, felicidade eterna, salvação. As pessoas estavam equivocadas, erradas, porque estavam dentro dos preceitos dos homens que são ensinados pelas religiões. E Jesus veio dizendo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é Ele, porque foi Ele quem trouxe a verdade para que nós, seres humanos, conhecêssemos o caminho para chegar a Deus. Tá certo? E Ele é a própria verdade. Mas vamos falar sobre os ensinos doutrinários. Eu estou querendo que você entenda uma coisa. Eu estou levando instruções, refutando questões doutrinárias, conceitos, ensinos, tá certo? Que você entenda isso, é ensinos. Então vamos refutar aqui os ensinos mormon. O que é que eles ensinam? O que é o ensino mormon, tá certo? Vamos lá. Os mormons no Brasil hoje são mais de 7 mil, tá certo, irmão? Aliás, são mais de 8 milhões de pessoas adeptos à doutrina mormon. E eu quero explicar para você agora sobre ela, tá certo? Essa doutrina mormon tem o seu fundador chamado Joseph Smith, no ano de 1820, passando informações para você que eu tenho, tá certo? No ano de 1820, Joseph Smith declarou que Deus e seu Filho Jesus apareceu a ele em forma de pessoa humana e fez uma pergunta a ele. Olha para aí, meu irmão. Quem conhece a verdade sabe que logo isso é uma grande heresia. Mas vamos lá, para as informações que eu vou passar para você. E aí, Deus e Jesus Cristo apareceram a Joseph Smith e perguntaram a ele: qual de todas as religiões é a verdadeira? A fim de saber qual deve levar a unir-se a Deus. Então, veio a resposta para Joseph Smith, dizendo o seguinte: que não se unisse a nenhuma delas, porque todas estavam erradas e todos os seus credos eram uma abominação à sua vista. Isso que eu estou falando para você está na declaração, no livro de pérola de grande valor dos mormons, tá certo?
de Joseph Smith. Tudo que eu estou falando para você, eu estou trazendo informações que são sólidas, tá certo? São deles mesmos. E essas informações estão no livro de Pérola de Grande Valor, de Joseph Smith, o livro dele, está lá. No dia 21 de setembro de 1823, Joseph Smith relatou outra visão, tá certo? A primeira visão, ele disse que Jesus e Deus apareceu a ele. E disse a ele que nenhuma das religiões era verdadeira, porque ele tinha feito uma pergunta: a qual religião eu me uno para estar em comunhão contigo? E Joseph Smith disse que Deus e Jesus Cristo disse a ele que não se unisse a nenhuma, tá certo? Aí ele teve outra visão, ele relata essa outra visão agora. No ano de 1823, ele relatou outra visão dizendo que a visão apareceu um anjo chamado Moroni a ele, visitou ele em sua casa e lhes disse que no monte chamado Moroni, Cumoro, perto de Palmyra, Nova York, havia um livro escrito sobre placas de ouro. E nesse livro estava a verdade revelada e a salvação revelada para o homem também. Você está entendendo, né? Ele tem uma visão que o anjo disse a ele que tinha umas placas de ouro que estava revelada a verdade e a salvação para o homem, nessas placas de ouro. No ano de 1827, Joseph Smith, ao fazer uma escavação pela orientação desse anjo, ele encontrou, tá certo? Ele encontrou as placas de ouro que o anjo tinha revelado a ele, o anjo chamado Moroni. E nessas placas estava revelada a salvação pelos ensinos de Mormon. Tá? É Mormon ou Mormon? É Mormons, tá certo? Pelos ensinos de Mormons. Você está entendendo aí a gravidade da situação? Esse homem trouxe essas ideias, que foi aparecido para ele um anjo, que trouxe revelação da verdade, do meio do caminho da salvação, e que essas verdades foram reveladas em placa de ouro. A Bíblia nos diz que a graça de Deus trazendo salvação para todos os homens foi revelada, e essa graça é Jesus, essa salvação é Jesus, essa revelação da verdade é Jesus, ele é a verdade. E não foi anjo não, foi o próprio Jesus que veio, o próprio Deus em forma humana, tá certo? Não foi anjo que revelou a verdade. O anjo revelou o nascimento de Jesus a Maria, que ela está grávida, mas a verdade não foi revelada por anjo. A verdade foi o próprio Jesus que trouxe. A salvação, como alcançar, foi o próprio Jesus que nos trouxe esse ensino. Então vá conhecendo essa realidade deste grupo religioso chamado Mormon, que tem baseado sua fé na doutrina deste homem, chamado Joseph Smith. Tá certo? Joseph Smith, o tradutor, que traduziu o livro de Mormon, que é o livro que eles têm como regra de fé e prática lá dentro dessa doutrina, o livro de Mormon, foi Joseph Smith que traduziu. Esse livro, ele diz que é o livro mais correto de todos os livros na Terra. E que esse livro é a pedra angular, tá certo? E que o homem se chega mais perto de Deus seguindo os preceitos desse livro. Olha para aí, irmão, cada declaração que contraria a verdade bíblica, né? A verdade da palavra de Deus. Vá ouvindo aí. Então, os mormonistas afirmam que o cristianismo deixou de existir ou foi fracassado na Terra. E por essa razão Deus levantou Joseph Smith para restaurar novamente sua igreja verdadeira no mundo. Tá certo? Joseph Smith relata quando ele, e Oliver Condry fazia a tradução do livro de Mormon no ano de 1829, foram a um bosque orar a respeito do batismo e da remissão dos pecados. Enquanto eles oravam, apareceu para eles João Batista e lhes ordenou o sacerdote de Arão. Olha para aí. Que outra aberração, que outra heresia contada por esse homem. Primeiro, João Batista não é Deus. João Batista foi um homem comum, morreu e não voltou mais. Não tinha como João Batista aparecer a Joseph Smith. E João Batista, na visão dele, João Batista disse a ele para ele consagrar, ordenar o sacerdócio de Arão, que hoje não tem mais esse sacerdócio. Esse sacerdócio foi anulado a partir de Cristo, o sumo sacerdote e profeta eterno. Hoje tem muitas igrejas também que usam do sacerdócio arâmico. Está errado. Então Joseph Smith disse que a igreja fracassou. Olha que heresia, que heresia mais aberta para quem entende.
Joseph Smith, ele disse que a igreja fracassou e Deus agora levantou ele para levantar a igreja verdadeira. Quer dizer que Jesus fracassou, foi? Jesus, quando levantou a sua igreja, ele disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Quer dizer que Deus agora desistiu de Jesus e levantou Joseph Smith, foi? Para levantar a igreja? A igreja nunca fracassou, nunca falhou, nunca deixou de existir. E a igreja, desde que Jesus levantou, até hoje, até o dia do arrebatamento, ela sempre estará atuante, combatendo contra as heresias e contra os falsos ensinos e contra as maldições desse mundo. E a igreja de Cristo foi levantada pelo próprio Cristo. A igreja verdadeira é a igreja de Cristo. Não é a igreja de Mormon, não é a Assembleia de Deus, não é a Batista, nem tampouco nenhuma que se dizem que é a igreja verdadeira, né? Como todas as religiões, todos os seus líderes afirmam que a igreja verdadeira é a dele, é essa, por que não? A igreja verdadeira é a de Cristo, que é invisível, não é uma denominação humana, é uma entidade espiritual, que é todos aqueles que verdadeiramente se converteram a Jesus. Essa é a igreja do Senhor. Então os mormons estão baseados dentro dos ensinos de Joseph Smith. Observa aí que coisa, irmãos. Olha que informações maravilhosas eu estou levando para vocês como defesa da fé. Porque vocês podem, tá certo? Ser abordado por um adepto dessa seita e ser persuadido, contaminado por esse fermento, porque um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Uma instrução dessa, se você não tiver ligado na verdade da palavra de Deus, você pode se deixar levar, né? Então, como eu disse no vídeo anterior, você no seu trabalho, você está ao lado de pessoas que têm conceitos diferentes. Então vocês têm que estar preparados com o seu conceito verdadeiro, firmado nele, para que nada lhe mova da fé verdadeira em Cristo, dos verdadeiros princípios de Deus. Então os mormons, né, a doutrina mormon, ela está baseada dentro dessa filosofia religiosa, porque na verdade o ensino mormon, ele é um ensino mitológico. Mormon, né, os mormons, eles acreditam que Deus já foi o homem, que o homem já foi Deus, e que no céu existe divindade e mulher, que existe uma família, pai, mãe, filho, filha, irmão, irmãs. Eles têm essa ideia. É a ideia da Grécia, né, dos gregos, né? Zeus, sua família, né? A deusa Antena e etc. E a ideia de muita religião também que adoram e tem como divindade feminina seus deuses, né? Então, Mormon, na verdade, é um ensino mitológico. E as pessoas estão baseadas dentro dessa doutrina, dentro desse ensino que foi trazido por esse homem, com uma influência satânica na sua mente, que formulou uma doutrina, levantou um livro, ao qual é o livro que os mormons têm como regra de fé e prática, o livro de Mormon, onde eles têm vários ensinos que contrariam os ensinos verdadeiros da palavra de Deus. Eu vou citar alguns ensinos da doutrina mormon para você, para que você esteja, não é, bem informado da verdade de Deus. Então vamos lá. A doutrina mormon, o que ela ensina? Joseph Smith, nos seus ensinos, ele diz que Deus possui um corpo de carne e osso, igual ao nosso. E que Jesus também, tá certo? Só o Espírito Santo não tem corpo carnal. Ele diz que Deus tem um corpo carnal, Jesus tem um corpo carnal, e só o Espírito Santo que não tem. Ora, Deus é Espírito. Deus se fez homem na pessoa de Jesus. Deus não tem corpo, Deus não tem nenhuma forma física. Deus é Espírito. Então Joseph Smith diz isso. E que Deus já foi como um homem. Hoje ele é um homem exaltado nos céus, distante. Não é? Isso é o que ensina Joseph Smith. A doutrina mormon ensina o seguinte, que existe 3 reinos. Isso é o que uma vez eu vi um irmão também falar, que acredita que na terra vai ter vida, vai ter existência. Então esse irmão que falou isso, ele está dentro desse conceito. E não existe. Só existe 2 destinos eternos, depois que tudo findar aqui. Não existe um terceiro lugar. Os mormons, eles ensinam e aprendem isso. Que existe 3 reinos. O reino celestial, que é o do céu, né? O reino terrestrial e o reino celestial, que é no céu dos céus. Eu vou explicar isso. Reino celestial, eles ensinam que é para onde vai os ímpios do mundo, tá certo? O reino celestial, que é o lugar onde ficam os ímpios do mundo. O reino terrestrial, eles ensinam que é para onde vão as pessoas boas, que não foram
que não foram mormons. Olha para aí. Escuta aí, irmão. Aprende isso aí. Absorve isso aí. Presta atenção. Não deixa nada tirar a tua atenção agora, não. Isso é importante para a tua fé, para a tua defesa. Amém? Apologética é isso. Defesa da fé cristã. Então, os mormons, a doutrina mormon ensina que o reino terrestrial, que é a vida aqui na terra, que vai ficar aqueles que não foram tão mal e que não foram mormons, ficarão aqui na terra. E que existe o reino celestial, que é, que está reservado somente para quem for mormon. Olha para aí. A salvação para morar no céu é só para quem for mormon. Tá certo? Então eles ensinam isso. Os mormons consideram a divindade como uma família composta por Deus, sua esposa, seus filhos e filhas. E ainda, irmão, escuta aí uma aberração maior. Isso está lá na doutrina mormon, no livro de Joseph Smith, Pérola de Grande Valor. Os mormons ensinam que Satanás é irmão de Jesus. Tá certo? Eles ensinam, dizem que Satanás é irmão de Jesus, que no céu existe uma família, composta de Deus, sua esposa, seus filhos, inclusive, noras e noras, genros e genras. E ensina que Satanás é irmão de Jesus. Primeiro, nós na ressurreição seremos como os anjos. No céu não existe sexo. Jesus disse que nem se casa nem se dão em casamento. Anjo não tem sexo. Divindade não tem sexo. A divindade é um ser singular, é um ser exclusivo, que é Deus, que não tem sexo. Jesus veio na forma humana, no sexo masculino. Como terreno tem sexo, mas como espiritual não tem sexo. Então no céu não tem homem e mulher, não tem essa questão de relacionamento como temos na terra. Joseph Smith já entrou numa heresia aí, tá certo? Satanás não é irmão de Jesus. Jesus não é criação de Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus é o Pai dos Espíritos. Jesus não é um espírito criado. É o Deus que se fez carne. Então, lá dentro ensinam isso. E, na verdade, isso é um insulto, na verdade, Dizem que se existe o Pai dos Espíritos, também existe a Mãe. Isso eles falam pela lógica humana, tá certo, irmão? Por isso que tem muita gente aí equivocado, querendo dar a explicação na palavra de Deus, porque estão falando pela lógica humana. E a lógica humana não alcança a lógica espiritual, a eternidade, tá certo? A opinião deles sobre Jesus. Vamos entender o que eles ensinam sobre Jesus na doutrina mormon? Ensinam que Jesus foi criado como filho espiritual pelo Pai e pela Mãe no céu. E que Satanás é irmão espiritual de Jesus. Olha para aí. Tá certo? Ensinam que Jesus era casado e polígamo. Tá certo? E teve 3 esposas. A Bíblia não ensina isso. Jesus não teve relacionamento de homem com mulher. Que Jesus veio para uma finalidade. Ele não veio construir família carnal. Tanto é que ele veio do alto. Ele nasceu de um ventre carnal. Mas não veio para construir família carnal. A família de Jesus é espiritual. Tá certo? Ensinam que Jesus foi criado, Jesus é criador. Os testemunhos de Jeová também ensinam isso, Ensinam que o sangue de Jesus não é suficiente para expiar todo o pecado do homem. Dizem que o pecado que pode ser expiado pelo sangue do próprio pecador. Ensinam que o pecado pode ser expiado, pelo sangue do próprio pecador. Pode ser remido, aniquilado, a dívida pode ser paga pelo sacrifício do homem. Mais um erro doutrinário que condena as pessoas. E esse é o propósito de Satanás, fazer o homem acreditar que ele pode justificar-se a si mesmo. Como está na doutrina espírita, como está na doutrina mormon, como está no catolicismo, como está em muitas religiões evangélicas. As pessoas acreditando que vão ser justificadas diante de Deus pelos seus méritos, negando a Jesus. Vamos lá. Os mormons ensinam também, eles não creem na salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Eles não creem, tá certo? Eles creem que a salvação é pela fé, arrependimento, batismo para a remissão de pecado e boas obras, obedecendo às leis e os ensinos do livro de Mormon. Olha para aí. Olha a condenação dessas pessoas aonde estão. Eles não creem na salvação pela fé em Jesus Cristo, que é um dom gratuito de Deus. Eles acreditam que são salvos porque estão fixados, alienados,
seguindo os ensinos de Mórmon, cumprindo as devoções que lá impõem, eles acreditam que serão salvos por isso. E aí você está vendo como nós precisamos nos defender dessas doutrinas malignas que podem chegar até nós para nos persuadir, e como nós temos que estar preparados para ajudar as pessoas que estão dentro dessa doutrina maldita que conduz o homem para o inferno, levando ele a desprezar a salvação em Jesus. Vamos lá, continuar. O que é que os mórmons ensinam? Ensinam dois tipos de salvação: a salvação geral e a salvação individual, ou seja, a salvação pessoal. Eles dizem que tem a prática do batismo pelos mortos, que o batismo por procuração. Eles ensinam a batizar pelos mortos, para salvar aqueles que já morreram, né? Eles fazem esse sacrifício do batismo para remir os pecados de quem morreu. A palavra de Deus diz que o homem tem que entrar pela porta enquanto está aberta, buscar o Senhor enquanto se pode achar, receber o perdão de Deus é aqui, porque depois que parte não tem mais perdão não, é céu ou inferno. João 3,36, aquele que tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho não tem a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece para sempre. Ter o Filho é receber o perdão, a salvação, a absorção da culpa, através de Jesus. Eles ensinam não, o cara morreu, não se arrependeu, então faz o sacrifício pela alma dele para remir o pecado dele, como ensina na doutrina católica romana também, né? A missa, que é um sacrifício pela alma de quem morreu, mas eu vou chegar lá nos próximos vídeos. Então, os mórmons ensinam o batismo pelos mortos, né? Depois que morre não se pode fazer mais nada por quem morreu, nem tampouco quem morreu pode fazer alguma coisa por quem está vivo. Sabe por que Jesus é o nosso protetor? Sabe por que Jesus pode nos socorrer? Sabe por que Jesus pode ouvir nossa oração? Porque Jesus não ficou morto no sepulcro, não. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e deu prova da ressurreição dele até hoje. Essa ressurreição é provada, não é? Temos aí esse evento religioso comercial, Paixão de Cristo, que mostra isso aí, a morte e a ressurreição de Jesus, não é? Isso aí é importante, sim, porque, queira ou não queira, estão proclamando que Jesus ressuscitou. Agora, fora de Jesus, quem ressuscitou? Aí você pode dizer, irmão, mas Lázaro não ressuscitou? A Bíblia fala de outra ressurreição. A ressurreição para não morrer mais, só quem teve foi Jesus. A ressurreição perfeita e eterna, só quem teve foi Jesus. Lázaro ressuscitou, mas morreu novamente. E Jesus ressuscitou e vive para sempre. Essa é a ressurreição perfeita, que através dele nós também vamos ter, amém? Então quem morreu, irmão, não ressuscita mais. Por isso que Jesus é vivo, é o Deus vivo que nós clamamos a ele, não aos mortos, porque mortos não podem ouvir quem está vivo, seja quem for, Paulo, Pedro, João e etc, né? Então os mórmons batizam os mortos. Isso é em vão, irmão. O maior engano de Satanás na vida das pessoas é fazer as pessoas acreditarem que os mortos podem ouvi-la, que os mortos podem protegê-la, e elas ficam invocando, ficam celebrando, ficam fazendo petições às pessoas mortas, e com isso entrando em sua alma em condenação, porque isso é um pecado contra a divindade, que nega a verdade de Deus, amém? Então os mórmons ensinam isso, a doutrina mormon, por muitos anos, tá certo? Eles dizem que por essas causas foram enviados à terra, né, para levar a verdade, né? Ou seja, você já viu a tarjinha preta que os adeptos mormons usam? Tem o nome assim, Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, Igreja Verdadeira. Olha, Igreja Verdadeira, porque Joseph Smith disse que essa é a verdadeira igreja que Deus mandou levantar, porque a igreja que Cristo levantou, Joseph Smith disse que falhou. Essa igreja falhou, Cristo falhou. Então Deus levantou Joseph Smith. Você acredita nisso, meu irmão? A Bíblia fala da vitória de Cristo, já prenunciando a eternidade. Jesus nunca fracassou. Ele é o Deus vitorioso, que com ele não tem derrota. E quem crê nele é mais que vencedor. Por isso que a Bíblia diz, nós somos mais que vencedores. Sabe por quê? Porque nós cremos em Cristo, o verdadeiro Deus que nos dá a vitória. Então está aí para você essa orientação. Cuidado com a doutrina de Mormon, né? Algum desses adeptos pode chegar até você, muita educação, né? Pessoas com muita aparência, pessoas com gentileza, mas está levando veneno do inferno, doutrina maldita, que pode trazer um grande prejuízo, e o prejuízo mais terrível da tua vida,
que é tirar a tua alma da salvação de Deus, tá certo? Cuidado. Cuidado com os falsos profetas e os falsos ensinos. Porque a verdade existe, mas a mentira também existe. E o pai da mentira é Satanás. E Jesus é a verdade. Quem está pregando a verdade de Jesus como ela é, está na verdade. Então que Deus abençoe em nome de Jesus. Eu, evangelista Wellington Ramos, com um compromisso com a palavra de Deus, objetivo de levar a verdade para que as pessoas sejam ajudadas, abençoadas e saiam do erro, para que sejam abençoadas pelo conhecimento da verdade, pela qual encontrará a salvação. O próprio Deus diz isso na primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 4 e 5, que diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Esse é o querer de Deus, então por isso que eu estou me submetendo à vontade de Deus, levando o trabalho das instruções da palavra de Deus, para que você conheça a verdade e encontre a salvação em Jesus Cristo. Amém? Nos próximos vídeos estarei levando para você mais sobre os conceitos ateus, budista, testemunho de Jeová, adventista e etc. Até onde Deus me der sabedoria, eu vou estar levando para vocês orientações para a glória de Deus e para a edificação e o conhecimento de cada um de vocês que tem assistido os vídeos do evangelista Wellington Ramos. Meu Deus e Pai, muito obrigado nesta hora. Abençoa essas pessoas com esse conhecimento simples, humilde, mas objetivo, para abrir os olhos e dar entendimento aos que estão no engano e nas trevas da mentira, ó Deus, e desse conceito deste mundo. Que em nome de Jesus, a tua graça, a luz de Cristo resplandeça nos olhos do entendimento da alma desta pessoa, agora e para sempre, em nome de Jesus.